Hoje eu trago mais um vídeo sobre o concurso da UFRJ para assistente em administração, prova que vai rolar agora em 2026. Estamos aqui na página da Selecom, na página do concurso, e temos novidades. Aqui embaixo, todos os arquivos, editais, anexos, e aqui tem um caderno especial, tá vendo? Em vermelho acima de tudo aqui apareceu, agora em janeiro de 2026, este caderno. E dentro desse caderno temos informações importantes sobre o concurso, como por exemplo, o superintendente geral de pessoal falando que vamos usar todo o cadastro de reserva, ou a pró-reitora de pessoal dando diversas informações aqui, uma verdadeira entrevista sobre o concurso. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Vamos falar do que vai ser essa prova, previsões de convocação, uso do CR, Vamos falar de alguns detalhes aqui. A primeira parte sobre o cadastro de reserva eu já mostrei. Aqui tem a expectativa da UFRJ sobre a convocação, a nomeação dos servidores, A pergunta foi: quando a universidade espera que os novos servidores estejam efetivamente em exercício? Agosto de 2026. Isso quer dizer que podemos ter convocações em junho, julho, para exames médicos, apresentação de documentos e tudo mais. Em agosto a galera já deve estar trabalhando. E aqui a parte que diz respeito à prova, olha que interessante. Há alguma mudança ou inovação no concurso em relação a concursos anteriores? A resposta foi sim. Inserimos provas discursivas em todos os cargos e também conteúdos de direitos humanos, diversidade e inclusão. Cara, se isso aqui é falado, isso aqui vai estar na prova. Ponto. Você vai ter que estar preparado para todas aquelas leis ali que falam de direitos humanos, de diversidade, inclusive na prova discursiva, porque na parte de conhecimentos específicos temos também assuntos, temos tópicos relacionados, comunicação não violenta, assédio. Então, vou mostrar até uma questãozinha que eu coloquei no simulado que vai nessa linha. Também foi dada orientação à banca para elaborar questões voltadas ao exercício profissional, evitando questões acadêmicas e escolásticas. Retiramos a prova objetiva de português, transferindo-a para a prova discursiva. Você parou para pensar que aquela prova discursiva com 3 questões, sendo que a distribuição de pontos será 7 pontos dos 10 para conteúdo e 3 pontos para português, acaba sendo equivalente a uma prova de português valendo 9 pontos ali, mais ou menos? Vamos arredondar para 10? É como se tivesse 10 questões de português na sua prova, só que a avaliação da língua portuguesa vai ser feita na prova escrita. Eles mesmos disseram, estamos transferindo a prova de português para a prova discursiva. Então o português segue aqui com a sua relevância, diminuiu um pouco em relação ao conteúdo específico, que a prova da UFRJ trouxe. Essa foi a maior inovação, a gente não tinha prova de conhecimentos específicos nas provas anteriores da UFRJ para assistente em administração, e quando trouxeram, já trouxeram com força total aqui, inclusive trazendo questões discursivas. Então o que seria, Guido, uma questão mais profissional e menos acadêmica? Primeiro vamos dar uma olhada no perfil da Selecom. Quando a gente olha o concurso do Cefet para assistente em administração que rolou no ano passado, a gente vê questões acadêmicas aqui. É uma pergunta, com uma resposta simples, uma prova bem objetiva. A Selecom é bem objetiva. Pergunta direta aqui, não tem situação hipotética, não tem uma questão para você avaliar e fazer uma interpretação do que está acontecendo ali. Algumas vezes até tem, um pouco mais, mas é um perfil muito mais direto. Então, por isso, a UFRJ disse aqui, foi dada a orientação à banca para elaborar questões voltadas ao exercício profissional. Só que não 100% das questões, porque eles falam aqui evitando questões acadêmicas. Quando é para evitar, não é proibir, a maior parte das questões eu quero nesse formato aqui, as demais questões você pode trazer num outro formato. O que seria isso na prática? Vou mostrar até no simulado aqui. Por exemplo, essa questão 2 aqui. É uma questão de uma situação que está acontecendo. João e Guilherme são servidores aprovados no mesmo concurso. Ambos têm o mesmo cargo, mesma idade, formação, etc. Ele te dá uma situação e você faz uma interpretação sobre o que aconteceu naquele caso ali. Aqui, mesma coisa. Durante um processo administrativo federal, um cidadão apresentou uma petição com documentos complementares após o horário de expediente e tal. Isso daqui é uma questão que está relacionada ao teu cotidiano, ao exercício profissional. Um órgão público foi solicitado a fornecer dados estatísticos sobre gastos em programas sociais para garantir a confiabilidade. Ou seja, você traz uma situação e você pergunta depois,
Essa daqui também, ó. Considere-se o seguinte caso hipotético. Essa daqui tem algumas universidades que cobram muito, falando dessa forma, inclusive. Eu fiz material no passado para UFPA, e aquela foi a prova, se eu não me engano, posso estar confundindo a universidade, mas eu acho que foi isso, que teve o maior nível de incidência desse tipo de questão, né? Situação, problema, e aí você avalia. Então, cada universidade tem o seu jeito, cada banca tem o seu jeito de cobrar. A UFRJ pediu à Selecon que ela fizesse uma prova mais voltada a esse tipo de questões. Não quer dizer que você não vai ver questão acadêmica lá, uma questão direta, uma questão objetiva, pedindo um conceito, tá? Não quer dizer que você não vai ver. Mas espere mais questões desse tipo aqui na sua prova. Guidion, mas e a prova discursiva? Como é que vai ser? Cara, eu vou mostrar aqui porque muita gente está achando ainda que vai ser uma redação. Não leu o edital. Tem um item ali no edital que explica direitinho como serão essas questões discursivas. Mas eu vou mostrar aqui para facilitar para vocês. Inclusive fui perguntado lá no Instagram hoje, se você não me segue ainda já, começa a me seguir por lá também. E a pergunta foi a seguinte: você poderia me explicar a parte discursiva dessa prova? Não entendi até agora se é redação. Eu deixei bem claro que serão 3 questões discursivas sobre conteúdos específicos valendo 10 pontos cada. Perdeu uma, tá fora do concurso. Cara, é praticamente certo. E aqui eu não tô falando de não gabaritar a questão, tá? Eu tô falando de você, não sei nada desse tema aqui, não tenho o que falar. Você vai perder os 10 pontos, você vai zerar. Nem a parte de português vai ser avaliada. Não adianta ficar enchendo linguiça ali. Então você precisa estar 100% nos conteúdos específicos do seu conteúdo programático. Que conteúdos são esses, Guidion? Vai na página do concurso, abre o anexo referente ao conteúdo programático e você vai procurar aqui, ó, conhecimentos específicos da prova objetiva e conhecimentos específicos da prova discursiva. Então é isso aqui que vai cair, ó, para assistente em administração na prova discursiva. Funções administrativas, comunicação organizacional, comunicação não violenta, né? Organização formal e informal, diversidade e assédio, noções gerais de planejamento, finanças e orçamento público, lei de licitações, a 1433, vai cair fundamento de gestão de pessoas, noções de arquivologia, tudo isso aqui pode cair numa questão discursiva. Inclusive, lá na estratégia, eu elaborei aqui um prompt para as pessoas produzirem questões discursivas sobre esses temas. Eu vou até aperfeiçoar esse prompt já com essa fala da pró-reitora aqui, principalmente no que diz respeito a essa parte aqui, ó, elaborar questões voltadas ao exercício profissional, evitando questões acadêmicas, principalmente isso aqui. Mas vou reforçar aqui. Espere ver também questões com outro padrão, porque o padrão da Selecon é esse aqui, ó. Você vai encontrar muitas questões extremamente objetivas, extremamente decorebas. Essa aqui é uma questão, na minha opinião, que não está alinhada com aquela fala da pró-reitora. Uma questão que a UFRJ pediu para a banca Selecon evitar na sua prova. Mas evitar não é proibir. Então pode aparecer esse tipo de questão na sua prova também, porque é padrão da banca. E aqui, como um bônus nesse vídeo, eu vou chamar a atenção também para uma questão que muita gente me pergunta, às vezes, preocupada e tudo mais. Questão orçamentária da universidade, eu vi que vai ter corte e isso e aquilo, vai paralisar as atividades, como que isso influencia o concurso, se não tem dinheiro, como é que vai contratar? Eu vou usar uma fala aqui da pró-reitora até para explicar isso, né, essa divisão dentro do serviço público. Dentro do seu conteúdo programático tem ali orçamento público, tem ali RF, né, tem questões que vão te fazer entender melhor ainda isso. Mas geralmente os concursos não são tão afetados com essas questões. Claro, se agravar num nível absurdo, né, para além do que a gente está vendo, nível pandemia, por exemplo, afetou os concursos, né? Foi um negócio assim, completamente diferente, uma situação emergencial. Mas dá uma olhada nessa pergunta aqui que foi feita. Como a universidade tem trabalhado para tornar a carreira mais atrativa para os novos docentes e servidores? E aí a pró-reitora respondeu: a universidade não tem gerência sobre a carreira, salários e benefícios. Trabalhamos para dar melhores condições de trabalho, porém, tais medidas dependem de orçamento, que está muito reduzido no momento. O que ela está falando aqui? Melhores condições de trabalho. Pô, é uma cadeira melhor, uma mesa melhor, é uma tecnologia melhor, é um computador melhor, é um ar-condicionado melhor. E isso tudo é verba de capital, que fala que é uma verba de investimento. O gasto de investimento, ele é discricionário dentro da administração pública. E é justamente nessa verba que acontecem os cortes. O custeio, pagar salário de servidor, pagar aposentadorias, contratar novos servidores, é uma verba separada. Eu sei que para quem está de fora muitas vezes não faz sentido, mas é por isso que é possível você ver uma universidade que está sem dinheiro, às vezes com conta d'água atrasada, conta de luz atrasada, e está contratando servidores. É porque são verbas separadas, tá? Mas claro, se você levar isso para um extremo, como foi na pandemia, você pode inviabilizar a atividade administrativa, provocando até a suspensão de um concurso ou alguma coisa assim. Não me parece
seu caso hoje no concurso da UFRJ, até por isso temos aqui pró-reitora falando de contratações até agosto, de zerar cadastro de reserva, entre outras coisas. Dá uma lida no caderno depois aqui, com certeza você vai tirar várias outras dúvidas que você nem sabia que tinha. E se quiser a minha ajuda, os links estão aqui na descrição para a estratégia e para os simulados.